O discurso de ódio, radicalismo, fascismo, de grupos como MBL, vem pra rua, que está envenenando o Brasil. Desde 2014, a caça às bruxas de grupos radicais contra artistas, professores, feministas e jornalistas se estende pelo país. Mas as pesquisas dizem que os brasileiros não são mais conservadores. Artistas e feministas fomentam a pedofilia. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o bilionário norte-americano George Soros patrocinam o comunismo. As escolas públicas, a universidade e a maioria dos meios de comunicação estão dominados por uma patrulha ideológica de inspiração bolivariana. Até o nazismo foi invenção da esquerdona. Bem-vindos ao Brasil, segunda década do século XXI, um país onde um candidato a presidente que faz com que Donald Trump até pareça moderado tem 20% das intenções de voto. Mais informações. No Brasil de hoje, mensagens assim martelam diariamente as redes sociais e mobilizam exaltados como os que tentaram agredir em São Paulo a filósofa feminista Judith Butler, ao grito de queimem a bruxa. Neste país sacudido pela corrupção e a crise política, que começa a sair da depressão econômica, é perfeitamente possível que a polícia se apresente em um museu para apreender uma obra. Ou que o curador de uma exposição espere a chegada da PF para conduzi-lo a depor forçado ante uma comissão parlamentar que investiga os maus tratos à infância. Isto era impensável até 3 anos atrás. Nem na ditadura aconteceu isto. Depois de uma vida dedicada a organizar exposições artísticas, Gaudêncio Fidelis, de 53 anos, se viu estigmatizado quase como um delinquente. Seu crime foi organizar em Porto Alegre a exposição Queer Museu, na qual artistas conhecidos apresentaram obras que convidavam à reflexão sobre o sexo. Nas redes sociais se organizou tal alvoroço durante dias, com o argumento de que era uma apologia à pedofilia e à zoofilia, que o patrocinador, o Banco Santander, ante a ameaça de um boicote de clientes, decidiu fechá-la. Não conheço outro caso no mundo de uma exposição destas dimensões que tenha sido encerrada, diz Fidelis. O calvário do curador da Queer Museu não terminou com a suspensão da mostra. O senador Magno Malta, PRS, pastor evangélico conhecido por suas reações espalhafatosas e posições extremistas, decidiu convocá-lo para depor na CPI que investiga os abusos contra a criança. Gaudêncio se recusou em um primeiro momento e entrou com um pedido de habeas corpus no STF que foi parcialmente deferido. Magno Malta emitiu então à Polícia Federal um mandado de condução coercitiva do curador. Gaudêncio se mostrou disposto a comparecer, embora entendesse que, mais que como testemunha, pretendiam levá-lo ao Senado como investigado. Ao mesmo tempo, entrou com um novo pedido de habeas corpus no Supremo para frear o mandado de condução coercitiva. A solicitação foi indeferida na sexta-feira passada pelo ministro Alexandre de Moraes. Portanto, a qualquer momento Gaudêncio espera a chegada da PF para levá-lo à força para Brasília. O senador Magno Malta recorre a expedientes típicos de terrorismo de Estado como meio de continuar criminalizando a produção artística e os artistas, denuncia o curador. Ele também tem palavras muito duras para Alexandre de Moraes, até há alguns meses ministro da Justiça do governo Michel Temer, por lhe negar o último pedido de habeas corpus. A decisão do ministro consolida mais um ato autoritário de um estado de exceção que estamos vivendo e deve ser vista como um sinal de extrema gravidade. Fidelis lembra que o próprio Ministério Público de Porto Alegre certificou que a exposição não continha nenhum elemento que incitasse a pedofilia e que até recomendou sua reabertura. Entre as pessoas chamadas à CPI do Senado também estão o diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo e o artista que protagonizou ali uma performance em que aparecia nu. Foi dias depois do fechamento do Queer Museu e os grupos ultraconservadores voltaram a organizar um escândalo nas redes, difundindo as imagens de uma menina que estava entre o público com sua mãe e que tocou no pé do artista. Pedofilia, bramaram de novo. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito e o próprio prefeito da cidade, João Dória, PSDB, se uniu às vozes escandalizadas.
Se não há nenhum fato da atualidade que justifique esse tipo de campanha, os guardiões da moral remontam a muitos anos atrás. Assim aconteceu com Caetano Veloso, de quem se desenterrou um velho episódio para recordar que havia começado um relacionamento com a que depois foi sua esposa, Paula Lavigne, quando ela ainda era menor de idade. Caetano o pedófilo se tornou trending topic. Mas neste caso a justiça amparou o músico baiano e ordenou que parassem com os ataques. A atividade de grupos radicais evangélicos e de sua poderosa bancada parlamentar, 198 deputados e 4 senadores, segundo o registro do próprio Congresso, para desencadear esse tipo de campanha já vem de muito tempo. São provavelmente os mesmos que fizeram pichações recentes no Rio de Janeiro com o slogan Bíblia sim, Constituição não. Mas o verdadeiramente novo é o aparecimento de um conservadorismo laico, como o define Pablo Hortelado, filósofo e professor de gestão de políticas públicas da USP. Porque os principais instigadores da campanha contra o Queer Museu não tinham nada a ver com a religião. O protagonismo, como em muitos outros casos, foi assumido por aquele grupo na faixa dos 20 anos que durante as maciças mobilizações para pedir a destituição da presidenta Dilma Rousseff conseguiu deslumbrar boa parte do país. Com sua desenvoltura juvenil e seu ar pop, os rapazes do Movimento Brasil Livre, MBL, pareciam representar a cara de um país novo que rejeitava a corrupção e defendia o liberalismo econômico. Da noite para o dia se transformaram em figuras nacionais. Em pouco mais de um ano seu rosto mudou por completo. O que se apresentava como um movimento de regeneração democrática é agora um potente maquinário que explora sua habilidade nas redes para difundir campanhas contra artistas, hostilizar jornalistas e professores apontados como de extrema esquerda ou defender a venda de armas. No intervalo de poucos dias o MBL busca um alvo novo e o repisa sem parar. O mais recente é o jornalista Guga Chakra, da TV Globo, agora também classificada de extrema esquerda. O repórter é vítima de uma campanha por se atrever a desqualificar, em termos muito parecidos aos empregados pela maioria dos meios de comunicação de todo o mundo, 20.000 ultradireitistas poloneses que há alguns dias se manifestaram na capital do país exigindo uma Europa branca e católica. Além de sua milícia de internautas, o MBL conta com alguns apoios de renome. Na política, os prefeitos de São Paulo, João Dória, e de Porto Alegre, Nelson Marchesan Jr. Assim como o até há pouco ministro das cidades, Bruno Araújo, os 3 do PSDB. No âmbito intelectual, filósofos que se consideram liberais, como Luiz Felipe Pondé. Entre os empresários, o dono da Riachuelo, Flávio Rocha, que se somou aos ataques contra os artistas com um artigo na Folha de São Paulo no qual afirmava que esse tipo de exposição faz parte de um plano urdido nas esferas mais sofisticadas do esquerdismo. O objetivo seria conquistar a hegemonia cultural como meio de chegar ao comunismo, uma estratégia diante da qual Lenin e companhia parecem um tanto ingênuos, segundo escreveu Rocha em um artigo intitulado O Comunista está nu. Não é algo específico do Brasil, observa o professor Pablo Hortelado. Este tipo de guerras culturais está ocorrendo em todo o mundo, sobretudo nos Estados Unidos, embora aqui tenha cores próprias. Um desses elementos peculiares é que parte desses grupos, como o MBL, se alimentou das mobilizações pelo impeachment e agora aproveita os canais de comunicação então criados, sobretudo no Facebook, explica Hortelado. A mobilização pelo impeachment foi transversal à sociedade brasileira, só a esquerda ficou à margem. Mas agora, surfando nessa onda, criou-se um novo movimento conservador com um discurso anti-establishment muito oportunista, porque nem eles mesmos acreditam em muitas das coisas que dizem. A pauta inicial, a luta contra a corrupção, foi abandonada tendo em vista de que o atual governo é tão ou mais corrupto que o anterior. Então se buscaram temas novos, desde a condenação do Estatuto do Desarmamento às campanhas morais, que estavam completamente ausentes no início de grupos como o MBL que estão criando um clima envenenado no país. É extremamente preocupante.
Tenho 43 anos e nunca tinha vivido uma coisa assim, confessa Hortelado. Nem sequer no final da ditadura se produziu algo parecido. Naquele momento, o povo brasileiro estava unido. O estranho é que a intensidade desses escândalos está oferecendo uma imagem enganosa do que na realidade pensa o conjunto dos brasileiros. Porque, apesar desse ruído ensurdecedor, as pesquisas desmentem a impressão de que o país tenha sucumbido a uma onda de ultraconservadorismo. Um estudo do Instituto Ideia Big Data, encomendado pelo Movimento Agora e publicado pelo jornal Valor Econômico, revela que a maioria dos brasileiros, em cifras acima dos 60%, defendem os direitos humanos, inclusive para a região autônoma bandidos, o casamento gay com a opção de adotar crianças e o aborto. Em questões comportamentais, nada indica que os brasileiros tenham se tornado mais conservadores, reafirma Mauro Paulino, diretor do Datafolha. Os dados de seu instituto também são claros. Os brasileiros que apoiam os direitos dos gays cresceram nos últimos 4 anos de 67% para 74%. Paulino explica que sempre houve um setor da classe média em posições conservadoras e que agora se tornou mais barulhento. As pesquisas do Datafolha só detectam um deslocamento para posições mais conservadoras em um aspecto: segurança. Aí sim há uma tendência que se alimenta do medo crescente que se instalou em parte da sociedade, afirma Paulino. Aos quase 60 mil assassinatos ao ano se somam 60% de pessoas que confessam viver em um território sob controle de alguma facção criminosa. Em 4 anos, os que defendem o direito à posse de armas cresceu de forma notória, de 30% a 43%. É esse medo que impulsiona o sucesso de um candidato extremista como Jair Bolsonaro, que promete pulso firme sem contemplações contra a delinquência. Causou muito impacto a revelação de que 60% dos potenciais eleitores de Bolsonaro têm menos de 34 anos, segundo os estudos do Instituto de Opinião. Apesar de que esse dado também deve ser ponderado, nessa mesma faixa etária, Lula continua sendo preferido, inclusive com uma porcentagem maior, 39%, do que a média da população, 35%. Os jovens de classe média apoiam Bolsonaro, e os pobres, Lula, conclui Paulino. Diante da imagem de um país muito ideologizado, a maioria dos eleitores se move na verdade pelo pragmatismo, seja apoiando os que lhe prometem segurança ou em alguém no que acredita que lhes vai garantir que não perderão direitos sociais. Apesar de tudo, a ofensiva ultraconservadora está conseguindo mudar o clima do país e alguns setores se dizem intimidados. O profundo avanço do fundamentalismo está criando um Brasil completamente diferente, afirma Gaudêncio Fidelis. Muita gente está assustada e impressionada. Um clima muito carregado no qual, em um ano, os brasileiros deverão escolher novo presidente. O professor Hortelado teme que tudo piore com uma campanha violenta em um país superpolarizado.